Até o final dos anos de 1960, a ciência psicológica e médica convencionais ainda não estavam inclinados a perceberem que os bebês tinham habilidades complexas e criativas. O seu cuidador, ainda muito centralizado na figura materna, era apenas reduzido a provedor de proteção e nutrição fisiológica básica. Até que investigadores perceberam a existência de expressões delicadas e respostas sensíveis dos bebês no momento de interação com a sua mãe. Eles identificaram padrões rítmicos de engajamento entre o bebê e seu cuidador, que são considerados como musicais e semelhantes à dança, utilizados no momento de se revezarem na interação. Essas observações culminaram na formulação do conceito de musicalidade comunicativa, que refere-se à habilidade inata de comunicação por meio de gestos e vocalizações com melodia e ritmo. A musicalidade comunicativa possui 3 componentes: o pulso, a qualidade e narrativa. O pulso é a sucessão regular de eventos gestuais e vocais realizado por 2 ou mais pessoas no tempo. A qualidade se refere aos contornos expressivos da voz e dos gestos corporais, como, por exemplo, timbre, tom e volume, dando o senso de tempo em movimento. A narrativa é construída a partir da sequência de gestos co-criados entre o bebê e o seu cuidador, possuindo atributos particulares tanto do pulso quanto da qualidade. Dizendo de outra maneira, o bebê interage com o seu cuidador de forma alternada em um pulso regulado pela qualidade dos sons em uma trajetória temporal em que intenções, emoções e interesses são compartilhados entre eles, caracterizando-se uma narrativa. Essa habilidade favorece a interação do bebê com o seu cuidador, se tornando essencial para a comunicação, socialização e senso de reciprocidade ao longo da vida do bebê. Nos últimos anos, as concepções sobre os saberes dos bebês têm passado por grandes transformações, colocando em evidência o reconhecimento do que eles sabem no seu primeiro ano de vida. Mas ainda há uma importante lacuna de pesquisas em torno da produção sonora realizada pelo bebê, uma vez que elas se centralizam majoritariamente na fala dos cuidadores dirigida aos bebês ou nas suas habilidades de percepção e discriminação sonora. Assim, fica uma questão: quais aspectos da musicalidade do bebê têm sido destacados nas pesquisas científicas e que indicam a importância de novas investigações sobre a temática? O nosso objetivo é apresentar os aspectos da musicalidade comunicativa relacionados ao bebê em seu primeiro ano de vida, que indicam a importância de novas investigações sobre o tema. Os estudos sobre a musicalidade comunicativa do bebê remontam às suas habilidades antes mesmo do seu nascimento. Entre a 26ª e a 28ª semana de idade gestacional, o bebê é capaz de reagir a ações, demonstrando possuir habilidades sensoriais. Posteriormente, lá por volta da 31ª e 33ª semana de idade gestacional, com a maturação neurológica, ele consegue discriminar, responder e ter outras reações frente a determinados parâmetros sonoros, sobretudo em relação a diferentes tipos de música. Ou seja, ainda intraútero, o bebê constrói os seus saberes sonoros musicais, que são memorizados para utilizar na troca comunicativa com o seu mundo externo após o seu nascimento. Foi nos últimos anos que foi investigado que no primeiro ano de vida, o bebê é capaz de perceber alterações de intensidade, duração, timbre, ritmos, melodias, andamento, contraste de altura, quebra de regularidade de sequências rítmicas, além de demonstrar suas preferências musicais e desempenhar papel ativo na troca de turno com seus cuidadores. E é a partir de e com esses saberes que os bebês interpretam o mundo em seu entorno e interagem com ele. A fala que é dirigida aos bebês possui características acústicas específicas, que é marcada sobretudo pelo tom mais alto, as pausas mais longas, os pronunciamentos mais curtos, léxico mais simplificado, o alongamento das vogais e maior repetição prosódica. E é durante a interação com o adulto que o bebê os estimula a prolongar a fala
poética e musical, criando uma sintonia entre eles com gestos e vocalizações. Além disso, o bebê também convoca o outro à interação, participando ativamente como interlocutor e apropria-se de características musicais da fala, como a prosódia, por exemplo, para participar da interlocução. A musicalidade comunicativa, portanto, é uma habilidade que prescinde a palavra e a música, que são moldadas pela cultura. E ela está relacionada, sobretudo, ao trabalho intencional e interpretativo do bebê, que analisa as conversas em torno de si e se apropria dessa forma comunicativa para participar e convidar o outro a interagir. Ele vai se expressar por meio de sua linguagem multimodal, ou seja, utilizando-se de uma gama de elementos tanto corporais quanto sensoriais, como acontece, por exemplo, quando ele utiliza seu corpo para modificar os sons que ele constrói. Diante desse contexto, as recentes descobertas sobre o bebê trouxeram uma nova perspectiva para o estudo sobre a musicalidade, apontando para a necessidade de compreendermos para além da fala dirigida e quais habilidades sonoras eles possuem, mas reconhecer também como eles participam da interação por meio de sua musicalidade. Assim, não somente a música torna-se um elemento fundamental na vida humana, como também aponta para o bebê como ser inventivo, criador de sentido e de interações com os outros. Mesmo com os recentes apontamentos sobre o bebê e a sua musicalidade, poucas são as publicações sobre as produções sonoras realizadas por eles e as características acústicas dessas produções. E estudá-las não somente traz uma importante contribuição acadêmica, no sentido do acréscimo de evidências para a robustez do conhecimento e do conceito de musicalidade comunicativa e dos saberes dos bebês, mas ressalta também o reconhecimento do que o bebê faz, que por muitas vezes passa despercebido pelo olhar do adulto. E esse reconhecimento convoca a sociedade a olhar para o bebê como um ser protagonista, que possui intencionalidade em suas ações e que se utiliza dos seus recursos sensoriais, corporais, musicais, entre outros, para dizer sobre si e de sua singularidade e participar das relações com o outro. E cabe salientar ainda que reconhecer é ver justamente o que cada bebê produz, descentralizando o olhar somente para aquilo que lhe falta. O estudo sobre essa temática fornece também embasamento teórico para o direcionamento e criação de práticas de cuidado em saúde, não somente para aqueles profissionais que se utilizam da música com objetivos terapêuticos, mas também para aqueles que trabalham diretamente com bebês, seja na educação ou serviço de acolhimento, de forma a escutá-los e perceber como eles se utilizam da sua musicalidade para expressar-se e dizer sobre si. Portanto, as lacunas ainda hoje presentes sobre a produção musical do bebê evidenciam um campo fértil para novas investigações.